No programa Alerta Revista de hoje, muita música e um assunto que merece a nossa atenção. Aqui no estúdio, o cantor Felipe El nos conta sobre a homenagem ao cantor e compositor marco da MPB dos anos 70, Moraes Moreira. O TEA, transtorno do espectro autista, também é pauta no programa de hoje. Nós vamos saber os avanços, as melhores formas de lidar com essa realidade crescente. Assunto para a neuropsicóloga Bárbara Calmeto. E o velho ditado, filho de peixe, peixinho é, se comprova mais do que nunca e se encaixa perfeitamente nele. Cantor, compositor e ator Cláudio Lins, que tem um DNA de respeito e nos conta sobre o seu novo show Mãe Mais Filho, que é igual à música. Fica por aqui que vai ser muito bom, eu te garanto. Que bom ter vocês por aqui, muito bom ter vocês aqui. Cláudio... Ah, você sabe que a gente te convidou ao vivo, né? Tem 2 semanas. Eu convidei ele há 2 semanas atrás, mandei beijo, fiz coração. Ele tá aqui. Tô aqui. Olha tá aqui. vendo? Que Pronto. Coisa maravilhosa. Eu ouvi. E a gente vai falar de Mãe Mais Filho que dá música. É isso. Que dá música. Dá. Mãe mais filho lá em casa dá. Não, dá música e dá teatro. Da música, da teatro, da novela. Dá tudo. Que levantar a gente corta. É isso aí. E a gente vai saber sobre o autismo, que eu acho que é um Opa. assunto interessantíssimo. É uma situação que vem crescendo, né? Que a gente não... Eu nem tinha essa ideia que agora 1 para cada 100 pessoas pode ter o espectro autista, né? Na verdade, os novos estudos, inclusive, mostram 1 a cada 36 pessoas. Nossa, então... Né? E já tem novos estudos vindo aí, atualizando mais ainda. É um negócio que a gente não tinha ideia, né? Bem que eu achava que na minha família tinha uns mesmo. Agora está se comprovando. Depois do programa de hoje você vai ver quantos, vai começar a diagnosticar. É verdade. Não é? É verdade. E a gente vai falar também de Moraes Moreira. Gente, olha que saudade, Novos Baianos, Muito bom. numa versão atualizadíssima com Felipe El. Não é isso, Felipe? É isso que aí. também comemora 10 anos de carreira. 10 anos de carreira com a bênção do Moraes agora, né? Depois da E partida essa dele. ideia do Moraes aconteceu de que jeito? Foi por conta do musical que você fez? Ou você já admirava ele? Onde é que surgiu essa ideia? Em 2019, eu fui chamado para fazer um teste de um musical dos Novos Baianos. E aí, assim, eu escuto Moraes e Novos Baianos desde de garoto, né? Mas aí, com esse musical, conheci Moraes, né? Tive uma relação bem próxima dele. E aí, foi muito marcante. Não teve como. E aí, quando chegou a pandemia, ele foi embora, né? Sim. Então, aí, os amigos da música, todo mundo falou, meu, tem que gravar Moraes, cara, você tem que gravar Moraes, tem que gravar Moraes. Mas a gente que é artista sabe como é difícil gravar coisas de artistas que, inclusive, já se foram, né? Porque tem a coisa dos direitos. Eu sabia que era um abacaxi danado, mas aí fui atrás e fiquei 5 anos para fazer esse disco, né? Que é uma entrega mesmo, assim, para Moraes, né? E quando você começou a conhecer a obra do Moraes, você começou a admirar o trabalho dele. Aí você entrou numa de admiração ao trabalho dele, aos Novos Baianos, ao lado compositor. O que te chamou mais a atenção? Na verdade, o Moraes e os Novos Baianos, né? Que acho que são fluxos diferentes na minha vida, os Novos Baianos e Moraes paralelamente. Eu ouvia garoto, assim, com 15 anos, 16 anos de idade, eu ouvia muito isso. Mas ainda era naquele lugar do fã, né? Do aprendiz. E aí depois, mais tarde, quando eu fui fazer o musical, eu só remergulhei na obra do Moraes, primeiro do Novos Baianos e depois do Moraes. E como eu fiz ele no musical, né, e todo mundo comentava muito de uma semelhança, eu tinha o cabelo longo, e aí eu acabei me identificando mesmo, assim, por ser um seresteiro, né, enfim, um brasileiro que gosta de futebol, de música, de samba, de rock, de tudo, eu me identifiquei sempre com isso. E você trouxe a música dele para uma nova linguagem, seria isso? Uma nova roupagem, se é que pode se dizer assim? Foi essa a tua ideia? É assim, você gravar um repertório que é muito consagrado é um desafio. Porque você... Imagina você mexer numa receita que é perfeita, né? Claudinho também deve saber disso, né? Desafio, né? É sempre. A gente tem que entender como é que aquilo entra na gente e sai sem perder o respeito, né? Pelo homenageado, pelo compositor, mas ao mesmo tempo botando o nosso molho, né? O nosso sentimento naquilo. Isso é sempre um desafio, né? Imagino. Concordo. Acho que esse aí que você falou, que o Claudinho falou, é o maior desafio mesmo. É você mexer numa coisa assim, mantendo o respeito e conseguindo trazer uma coisa nova, né? Uma novidade. Você vê que
tudo que a Elis Regina gravou dificilmente foi regravado, por exemplo. Porque ela fez gravações tão definitivas, né? Sim. Da obra dos outros, porque naturalmente ela não era compositora. Principalmente quando ela teve aquele binômio ali, ela e o César Camargo Mariano, né? Que era um diretor musical, né, esplendoroso, né? Sim. Ainda é, né? Mas aquela dupla ali deles dois era realmente produzia coisas muito definitivas. É muito difícil você encontrar algo da Elis, por exemplo, que foi regravado depois que ela gravou, né? E as coisas do Moraes, elas têm muita personalidade dele, né? Muita, né? Para começar, as composições dele são muito, muito autorais, né? Sim. Cheguei a cantar uma música dele num show meu, que era... Foi mesmo? As letras fogem, né, da memória. Quando a gente quer amar, só me lembro quando a gente quer amar. Isso é lindo isso. Eu sabia essa letra inteira no show, né? Agora não lembro nenhuma palavra. Mas isso é muito interessante que você falou, porque essa coisa, eu acho que causa até um certo temor, né? Em quem vai querer, como você disse, a Elis gravou e ficou para sempre. Aí uma outra pessoa chega lá e fazer aquilo, as pessoas ficam com um pouco de temor. Mas acho legal também romper um pouco a barreira e fazer o que você falou, colocar o seu jeito, a sua singularidade, porque você refresca, de certa forma, aquela obra. Claro, até porque as novas gerações vão sendo apresentadas para aquele compositor. Exatamente. Com certeza. Com quem está chegando. Exatamente. Eu tive 2 vezes que passei por esse desafio assim, na minha vida. A primeira foi, antes desse disco, em 2020, a Andréa Franco, que é produtora do Gilson, produtora de um pessoal, ela resolveu fazer um disco do Di Mello. E aí me chamou para gravar Clareou, assim. Clareou é o hit do Di Mello. Aí, eu falei, que fogueiraça, né? Aí depois vim de novo viver isso com a história do Moraes, mas acho que, assim, é um reflexo muito para a vida também, né, como um todo, assim. Quando você é convidado a fazer alguma coisa, quanto mais autêntico você coloca, quanto mais você coloca elementos que você acredita e que você se identifica, mais criativo vai ficar, né? Com Senão certeza. vira aquela salsicha sadia, né? Verdade. Não, e para você ouvir uma coisa tentando ser igual ao que foi, você ouve o original. Claro. Que você fica com o original, que com certeza vai ser melhor. O original é o original. Não é a segunda linha, né? Senão é a segunda linha. Não é? Exatamente. Como diz o ditado, lá em casa, o ditado rola assim, original para os originais. Então é melhor ficar, né? Do que fazer. Quem é a galera da nova geração, da sua geração, que você admira? Da minha geração, eu admiro, hoje em dia, posso dizer que bastante pessoas, porque eu acho que é uma geração recheada. É uma geração e também um pouco abaixo da minha, né? Porque eu tô ali acima dos 30, já tem um pessoal de tá ali na casa dos 20 que eu acho ótimo. Então, eu trabalhei há 2 anos atrás com o pessoal do Bala Desejo, assim, uma galera que eu super admiro. E tem uma galera muito potente que veio do Maranhão para São Paulo e Rio, né? Bruno Belli, João Menezes, Batata Boy, assim, um pessoal muito potente mesmo. E você procura juntar essas sonoridades todas no teu som pessoal? Naquilo que você quer fazer? Eu acho que eu sou uma alquimia ambulante, assim, né? Então, seja um artista dos anos 20, ou seja um artista amigo meu, assim, que me traga alguma coisa que me inspire, eu tô sempre pegando, sabe? Acho que eu sou, na verdade, um resultado de uma transformação, porque eu não criei nada, só peguei dos outros. Mas é uma geração muito inspiradora mesmo. E em relação ao álbum que você está fazendo, homenageando o Moraes, qual foi o teu recorte? Como é que você fez esse recorte para colocar uma obra tão vasta e tão rica como o Cláudio mesmo acabou de citar? É legal. Esse aí foi o grande fio condutor do disco, assim. Eu sou um músico fascinado, assim, pela música baiana, pela música afro-baiana, né? Afro-cubana também. Então, eu trouxe... eu procurei juntar a ponte de gerações, né? Que foi a geração do Moraes com Dodô e Osmar depois, nos anos 70, né? Então, aquela música, aquele começo do carnaval baiano ali dos anos 60, 70, e fiz uma ponte com o carnaval moderno, assim, pós anos 90, que já é a geração do Axé Music, assim. Então, as levadas
as claves levadas dos blocos afros, como o Leaê, como o Zenza, foram coisas que me influenciaram muito na minha musicalidade, então eu quis juntar essas gerações, que é a do Moraes, com a geração que depois trouxe o Axé Music, né? Então, quando você escuta o disco, você fala, caramba, mas isso daqui tem uma coisa de Axé Music, porque é essa mistura de gerações mesmo, assim, né? E o que você ouve? Qual é a tua trilha pessoal? A minha trilha pessoal, olha, é muito relativo isso, porque cada dia é um dia, né? É verdade. Tem dia que você acorda triste, aí você fica lá querendo ouvir aquelas canções, aquelas serestas lá. Tem dia que você acorda cheio de emoção. Então, assim, mas eu escuto muito samba, escuto muita música brasileira, assim mesmo. Realmente a música internacional é uma coisa que eu consumo pouco, né? Agora, o samba É o que mais te pega. é o que mais... É o que eu acordo e coloco, assim, né? Eu acordo Então é o que te pega. me pega muito. Acho que pega quase todo brasileiro, né? Brasileiro que não gosta de samba é difícil. Você viu samba por dia, né? Não? É difícil. Pra animar nosso dia. É difícil. Essas influências todas, no final das contas, acabam sendo bem a cara do Brasil, da música brasileira, né? A gente tem um pouquinho de tudo, né? A gente tem essa coisa da miscigenação, né? Que se reflete na cultura, na nossa arte, né? A gente tem, a gente tem o dom de miscigenar. É verdade. E isso envolve também misturar as influências, misturar todas as veias culturais que a gente tem, né? Eu tenho essa... Outro dia eu estava conversando, quando eu participei daquele programa do Popstar, Sim. Né? Na TV Globo, era a mesma equipe do pessoal do The Voice. E o The Voice era um produto importado, né? Então, Sim. Os gringos vinham de vez em quando ver como é que estava o The Voice aqui. E eles ficavam impressionados com a quantidade de ritmos que a gente tinha. Porque quando eles vão nos outros países, essa variação é muito menor. Sim. Né? Aqui a gente tem uma variedade, assim... E eu acho que é isso que nos faz grande, únicos, né? Lógico. Nos faz particulares e nos faz, assim, diferentes para o mundo, né? As pessoas amam a música brasileira, eu acho que por essa diversidade, né? Sem dúvida. A gente tem Ivan Lins, um poeta dos poetas. Aí a gente vai lá no Moraes e você vê poesia naquele frevo que o cara faz, né? Porque não é alheio, né? Não. Rola uma poesia naquilo, não é só um pula-pula. Claro, né? não. Isso aqui é o barato que a gente percebe, né? O que você mais gosta na obra do Moraes Moreira? Bom, isso que você falou é uma coisa... Eu já senti isso de cara, assim... Ele é um grande poeta, assim, um grande poeta. Agora, o que eu mais gosto é a pluralidade que ele tem, né? Como a gente estava falando dessa mistura toda. Moraes é um cara que você percebe que tem o rock na formação muito grande, é nítido. E aí depois, com o surgimento do João Gilberto, quando o João Gilberto conhece Novos Baianos, Sim. Ele revoluciona a cabeça de todos, o Pepe, o Baby, e aí o pessoal se reconecta, se encontra com esse Brasil do samba, né, do choro, da música regional. E então, assim, quando você pega a obra do... E aí depois que ele sai do Novos Baianos, ele vira o primeiro cantor de trio elétrico, né? Então, assim, vira um grande compositor de frevo. Então, quando você pega a obra do Moraes, o que eu acho que o mais me cativa é a pluralidade, assim, sabe? Muito plural. E na música contemporânea, vou botar fogo na lenha. Bota. Vocês acham que a qualidade está acompanhando a velocidade da música contemporânea? Olha, na verdade, o que acontece hoje, a gente tem uma garotada muito boa, mas que sofre porque tem pouco espaço. A impressão que dá é que a gente hoje em dia tem muito espaço para as coisas ruins e muito pouco espaço para as coisas boas. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Então, volta e meia eu me surpreendo com um garoto, uma garota que traz um trabalho novo. Eu falo, caramba, que bacana isso, mas por que isso não está chegando nas pessoas, sabe? Isso é um... E aí o que a gente vai vendo... E isso é que me entristece mais, é que a gente saiu da época em que os compositores faziam as músicas para si próprios, para buscar uma beleza ou um desafio, ou o que quer que seja que os movesse, por eles mesmos. E hoje em dia eu vejo muita gente fazendo música para agradar, fazendo música para a galera, fazendo música para vou fazer uma música aqui que todo mundo vai gostar.
E isso Pode comprometer, de certa forma, a qualidade do trabalho, banaliza, né? Isso banaliza a música. Não é à toa que a gente vê fórmulas sendo repetidas o tempo todo, né? Você percebe isso? Uma coisa que eu percebo muito isso que você está dizendo agora, uma coisa que eu sinto muito é que, assim como a gente vê, né, os produtos se transformaram em coisas muito plásticas, né? Muito plásticas, eu digo no sentido de você vai ali embaixo nas lojas, vai ter tudo muito, vamos dizer, pasteurizado, quer dizer, né? Então, acho que isso aconteceu em todas as áreas do mundo, porque isso é uma consequência capitalista, né? Sim. E que é tornar a produção das coisas práticas para você ter em quantidade, mas a qualidade cai. Então, eu sinto que na música isso aconteceu também, tipo assim, o mercado ele precisa vender a música feita um produto, então se enche se enfia muita música processada, como fosse mesmo comida processada mesmo. E quem tem o poder de comunicação dessa música é quem convence o público de ouvir, né? Então, acho que realmente essa música rústica, que é feita de uma forma quase que artesanal, como se fosse aquele pãozinho artesanal que é caro, a beça, pô, isso aí é uma coisa escassa. E nessa pegada que a gente está agora, dessa questão da rede social define a carreira das pessoas hoje? Eu acho que a rede social, ela depende do que você faz, né? Mas eu acho que ela, com certeza, é o meio de comunicação mais barato que o artista independente tem nas suas mãos hoje. Agora, se a pessoa quiser, enfim, né, poluir a cabeça dela com ideias turvas, tá lá também, mas se ela souber usar, é uma ferramenta positiva, né? Sim. Para qualquer área, para sua área, para nossa área. Até porque a nova geração tá ali, né? Se a gente não acompanhar os outros que fazem essa música mais barata e que só vende, eles estão lá o tempo todo. Estão lá. Então, a gente tem que também ganhar esse espaço com as músicas boas, as músicas... Lá na minha casa eu tenho 2 filhos, né? Uma de 14 e um de 9. Então, a gente escuta muita música. Eu estava até contando pro Cláudio da participação dele com o pai dele, o Ivan Lins. Lá na minha casa, a gente tava vendo todo mundo. E que músicas seus filhos ouvem, né? por exemplo? De que forma? É sempre pela rede social, é isso? Um pouco rede social, o pequeno não tem, Sim, né? sim. É menos acesso, a mais velha tem um pouco mais. Mas lá na minha casa nós somos muito ecléticos, mas a gente, de maneira geral, escuta muito pop rock, rock nacional. Então, meus filhos escutam Titãs, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, é o que eles gostam no dia a dia, né? Porque, mas aos pouquinhos a gente também tem que acompanhar a geração deles, não dá pra colocar numa bolha, porque não tem. Então, lá na minha casa, pelo menos, a gente tenta escutar juntos. Com certeza. Porque aí eu vou lá Mas eu percebo... olha, essa música não é muito legal. Não vamos colocar, olha, essa música tem palavrão, não quero que toque. Isso. Então... Mas eu percebo também que eles vão incluindo no balaio deles o que a gente apresenta. E vão formando o seu próprio jeito, o seu próprio gosto, né? Sim. Assim, eu tenho filhos de 3 gerações. Então, a mais velha tem muito de nós, assim, muito. O do meio virou jornalista musical. Então, é o cara do balaio. Ele sabe do muito bom que é essa geração, que ele cresceu ouvindo, e de você e da galera nova. E o mais novo é mais ligado na música mais nova, mas ele ouve Djavan, ele ouve Ivan Lins, por conta da gente. Então, eu acho que essa ideia que você está falando entra no balaio deles, vai entrando. E eles vão criando a identidade deles com o que tem agora, mas vão ouvindo o que a gente chama de muito bom, né? Isso. Justamente. O que a gente acha que é muito bom. Falando em muito bom, a gente vai ouvir o Felipe agora com uma música. Qual é a música, Felipe, que está no seu novo trabalho? Eu Sou o Carnaval. A música qual é? Eu vou cantar um clássico que se chama Chame Gente. É isso, então vamos lá. Moraes Moreira e Armandinho Macedo. Imagina só que loucura essa mistura. Alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminhos de areia,
Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o vinho, pelo mangue e pelo ourinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Sé ou no Campo Grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso chame, 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 gente, que a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, 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 gente, que a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. A praça e o poeta. Chame, gente. Lindo, que lindo. Encerramos o bloco em altíssimo astral e não sai daí não, porque agora a gente vai falar no próximo bloco sobre o autismo, coisas que eu tenho certeza que você não sabe, e a gente volta já já, é rapidinho. De volta com a Alerj Revista de hoje, agora a gente vai falar de um assunto super importante, que é o autismo, conhecido mais comumente, né, a doutora Bárbara, como autismo. Isso. E a gente descobriu, pelo que você falou aqui no início, que temos muito mais pessoas hoje diagnosticadas com autismo do que anteriormente. Isso é porque hoje é mais divulgado ou porque realmente está crescendo? Qual é o parâmetro? Então, é um prazer estar aqui, né, falando de autismo e furando um pouco a bolha aí da nossa área. E o que a gente vê é que nos últimos anos, né, desde os anos 2000, com o avanço da internet, chegando em todos os lados e a tecnologia, foi se melhorando a parte diagnóstica realmente e da informação. Uhum. Então, as pessoas foram tendo mais informação sobre autismo, com isso foi aumentando as pesquisas mostrando a prevalência, e a partir de 2013 para cá, nós tivemos realmente uma mudança significativa do critério diagnóstico. Então, até 2013, as características que determinavam que uma pessoa estava dentro do transtorno do espectro autista, nem tinha esse nome, era transtorno invasivo do desenvolvimento, eram uma, e de 2013 para cá, criou-se, né, a denominação de transtorno do espectro autista, trazendo uma nova possibilidade do critério diagnóstico. E com isso, pessoas que antes não estavam inseridas nesse diagnóstico, ficavam ali às vezes no limbo, sem um diagnóstico realmente definido, teve-se uma definição. Então, de 2013 para cá, e com o avanço da internet, as pessoas foram estudando mais. Sim. Hoje, né, a gente tem mais conhecimento. Então, estamos tendo, sim, mais diagnóstico, mas diagnóstico de pessoas que... a gente está tendo muito diagnóstico de adulto, de adolescente. Então, já tinham o autismo, né? Só não estava diagnosticado. Só não estava diagnosticado. E de forma, assim, bem simples, para que todo mundo possa entender. O que configura o autismo? O que é ser um autista? Lógico. O autismo ele é caracterizado por dois grandes domínios no critério, tá? O primeiro é um déficit na comunicação e na interação social. Então, não significa que a pessoa não tem nenhuma interação, mas ela tem algumas especificidades e algumas dificuldades que uma pessoa típica não tem, né? Então, a gente tem lá vários critérios dentro desse domínio. E o segundo domínio, que é muito significativo, são comportamentos rígidos, restritos e repetitivos. Uhum. Então, isso também é uma característica que, às vezes, é uma estereotipia motor, uma estereotipia física, pensamentos. Então, a gente tem vários critérios ali também, comportamentos que podem estar dentro desse domínio. E a idade para se saber sobre isso, para se formar melhor um diagnóstico, é de fato de 5 aos 9 anos? É isso mesmo? Então, o autismo ele é o transtorno do neurodesenvolvimento com base genética. Então, a pessoa nasce autista.
não se tem a possibilidade de depois adquirir. Se adquiriu depois, não é autismo, né? E essas características, elas precisam estar presentes até os 3 anos de vida. Então, um dos critérios lá também, quando a gente vai para o DSM ou para a CID, que são os manuais, é estar presente até os 3 anos aquelas características. Só que dependendo da maneira da característica, se for um sintoma muito leve, ele só vai realmente ser percebido depois com o passar do tempo. Mas hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente perceber os sinais de alerta e encaminhar para a intervenção, melhores são os resultados. O prognóstico é muito melhor. E é a partir da observação, porque não é hereditário. Você já disse que não é hereditário. Não, a gente tem uma base hereditária, mas ele é genético. Sim. Ele pode ser genético hereditário, vindo dos pais, ou um genético começando a variável com aquela pessoa. Certo. E como é que você percebe isso? O pai tem que ficar ligado no quê para poder entender, já que é uma coisa que vai partir muito da observação do comportamento daquela criança, não é isso? Sim, isso mesmo. A gente não tem marcadores bioquímicos nem de imagem para identificar autismo. O diagnóstico ele é feito por intervenções clínicas, né? Observações e avaliações clínicas. Então, os pais têm que ficar muito observando bastante o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento. Então, a gente tem alguns sinais que são de alerta. Por exemplo, atenção compartilhada. Atenção compartilhada é aquela triangulação. É a criança de 6 meses, quando você aponta um brinquedo para ela, ela segue o seu dedo e ela vai até o brinquedo e ela volta para você. A atenção compartilhada, ela é 100% desenvolvida até os 12 meses. Então, uma criança que não tem atenção compartilhada já é um sinal de alerta para a gente. É um baixo contato visual, uma baixa reciprocidade. Aquela criança, né? A gente vê muito bebezinho, a gente brinca, ri com a criança, ri para você. Você tá brincando, aí você para, ela começa a dar uns gritinhos para chamar a sua atenção. Isso tudo é sinal de alerta pra gente se uma criança não faz. Imitação, apontar, seguir comandos simples, pega, dá. Então, quando a gente chega com uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que não tem ainda esses marcadores de desenvolvimento, para a gente são sinais de alertas importantes que a gente precisa investigar. A fala passa por isso? Então, a fala tem a ver com esse comportamento? Então, tem a ver também, mas nem sempre uma criança com autismo vai ter atraso de fala, tá? Mas tem a ver por quê? Porque há um atraso, a criança começa a balbuciar, às vezes para, às vezes perde, às vezes começa até a falar algumas palavras, né? E a gente tem o autismo regressivo, que acontece muito, a criança tem um desenvolvimento ali até típico, vai falando no aniversário de 1 ano, a gente recebe vídeos, criança batendo palma e tudo. Entre 1 ano e 2 anos, a criança perde aquelas habilidades. Sim. A gente chama de autismo regressivo, né? Então, o autismo já estava ali, mas ele se manifestou nesse período. Então, esses também são sinais de alerta. E aí, esse atraso da fala, né? Às vezes, a gente recebe no consultório crianças de 2, 3 anos que praticamente não falam ainda. Então, pra gente, isso também é um sinal de alerta, porque uma criança com 2 anos já tem 200, 300 palavras aí no vocabulário dela. Até porque ouve muito, as pessoas falam muito, interagem, né? O pai, a mãe, os cuidadores, enfim. E é progressivo? Então, isso depende um pouco do nível de gravidade. A gente tem, se uma pessoa tem só o autismo, ele provavelmente, com uma intervenção adequada, ele vai ter um prognóstico. Se a gente tem uma pessoa que tem o autismo e outras comorbidades, por exemplo, ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um TDAH como comorbidade. Então podem ter situações associadas. Isso é muito comum. O TDAH, hoje, a gente tem visto aí nas TDAH pesquisas, agora entre 70% a 85% de comorbidade. É muito alto. Né? DI também é uma comorbidade, uma deficiência intelectual muito grande. Então, quando você tem o autismo, mais DI, mais TDAH, você vai trabalhando nas intervenções, mas esse prognóstico é diferente de uma pessoa que só tem o autismo. E a criança deve ser inserida num ambiente totalmente social com as outras pessoas, inclusive na escola? Ou você acha que não é adequado isso? O que os estudos mostram? Então, a gente luta pela inclusão.
Sempre, tá? Então, a gente, sim, faz um trabalho com as escolas, treina as escolas, né? Vai tentando fazer essa inclusão. O que acontece com alguns casos, por exemplo, de crianças com autismo, que têm muitas comorbidades e que são crianças de nível 3 de suporte, ou seja, no nível mais grave que a gente tem, são crianças que nem estão preparadas para ir para a escola e nem a escola está preparada para recebê-las. Essa é a grande verdade. E aí, como é que desfaz esse nó? Pois é. Esse é o nosso grande debate aí, né, com o governo tirando cada vez mais escolas especializadas, não dando apoios nas escolas, mas a nossa luta é tentar, através das terapias, das intervenções, que essa criança desenvolva para ir para a escola. A gente faz um trabalho de transição e o apoio que ele precisa na escola. Ele vai estar inserido nessa turma, mas ele precisa de um apoio exclusivo do lado dele para o acompanhamento. E aquela questão muito materna, agora eu vou falar porque mãe tem muito essa coisa de proteger, né? Sim. A gente quer proteger o filho independente da situação dele, né? Mesmo ele não tendo nenhum transtorno. Eu tive um filho, o meu filho mais velho, ele sempre foi muito grande, muito gordinho. Então, assim, quando chegava nos lugares, ele tinha dificuldade para subir nos brinquedos, porque ele era grande e gordinho. Sim. E aí a mãe dele ia lá e ajudava ele a subir, todas as vezes, né? Aí o pediatra e o pai dele diziam, ó, não é assim que funciona. Ele tem que subir, ele tem que se esforçar porque ele vai conseguir, porque ele não pode ter sempre esse suporte. Quando chega numa criança, por exemplo, que tem esse transtorno, como é que deve ser o comportamento do pai e da mãe, ou do cuidador? Ele precisa ter esse apoio mais protecionista ou não? Então, também depende do nível de suporte, tá? Se a gente está falando de uma criança com autismo com nível de suporte 1, que a gente considera que tem menos características, precisa de menos suporte, você vai dar alguns auxílios no dia a dia, porque uma criança com nível 1, ele normalmente tem dificuldade de socializar na escola, então você chama aquele amiguinho que... Normalmente tem um amiguinho que a gente chama de coterapeuta, são os nossos terapeutinhas que ficam ali. A gente inclui, a gente ajuda, a gente treina isso. Agora, quanto mais comorbidades e qual o nível de suporte maior, a gente precisa sim dar algumas ajudas, principalmente para comportamentos que outra criança aprende automaticamente. Então, a gente precisa ensinar a apontar, a gente precisa ensinar a cumprimentar as pessoas, a fazer atividades do dia a dia bem simples, mas é sempre com o foco de que a gente dá ajuda e a gente programa a diminuição daquela ajuda, porque o objetivo é que ele faça sozinho. A gente só não pode prolongar essa ajuda para o resto da vida, né? Então, a gente vai ensinando essa habilidade, diminuindo a ajuda também. Então, é verdade aquela ideia de que aquela frase, que o cérebro jamais aprende aquilo que o outro faz por ele. É isso? É. Basicamente isso. É isso aí. Se a gente fizer o resto da vida, por que o nosso cérebro vai aprender? Então, a gente até dá um nível de ajuda e vai diminuindo. Aquele atrasozinho que a gente espera um pouquinho a criança fazer, conseguiu. Então ele pode ir desenvolvendo também essa capacidade. Com certeza. Esse é o foco das intervenções, das terapias. Então, cura não tem, mas pode ter uma regressão. Ele pode... Progressão, isso. Ele vai melhorando. Quer dizer, uma regressão do grau, que eu quis dizer. Isso uma progressão nos efeitos positivos, digamos tanto assim. que com essa nova nomenclatura de 2013, a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente vê isso como um guarda-chuva, né? Em que a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, em que a pessoa pode transicionar por esses níveis se ela tiver uma progressão do desenvolvimento, então ela vai saindo do nível 3 para o nível 2, para o nível 1, né, de acordo com esse desenvolvimento, ou também ela pode piorar, se ela não tiver uma intervenção adequada. Mas essa melhora depende de um acompanhamento. Normalmente depende, né? Precisa de um acompanhamento específico, principalmente nível 2 e nível 3 de suporte. É muito difícil realmente melhorar sem uma intervenção mais intensiva e especializada. Porque eu acho que isso é muito importante, porque os pais devem pensar, pais de crianças e adolescentes, enfim, jovens, com esse tipo de transtorno, na fase adulta dessa pessoa. Isso. Porque ela precisa ter uma independência. Pai e mãe não é para sempre. Justamente. Né? Eu acho que isso é uma coisa que deve preocupar muito. Então, você tem que formar essa pessoa, porque um dia ela vai ser adulta e vai ter que viver. Isso mesmo. Inclusive, lá nós temos o trabalho com os adultos. Sim. E nós temos alguns adultos que já vivem com os irmãos, porque os pais já faleceram. Pois é. E aí, essa é uma grande preocupação, com certeza. Tem uma curiosidade, porque a gente ouve que alguns graus
de autismo, eles acabam sendo positivos, eles são revertidos da maneira como a pessoa lida com aquela questão, acaba desenvolvendo uma habilidade específica muito interessante. E queria que você falasse sobre isso. Ótimo. Assim, porque... Não, é ótima essa pergunta, porque o que a TV mostra muito do autismo é aquele autista que ele é gênio, né? E os casos de genialidade no autismo, que na verdade não é um autismo puro, é um autismo normalmente com uma síndrome de Savant ou alguma coisa de altas habilidades, é diferente do que a gente tem no dia a dia. O que acontece com o autismo é que os autistas, eles têm hiperfocos. Então, ele tem um hiperfoco em algo que ele gosta, né? Vou falar hiperfocos muito comuns. Letras, números, dinossauros, e aí, por isso vai. E aí, eles sabem tudo daquilo ali. Tudo, mas tudo que você, assim, você tem que estudar para acompanhar o nível do que eles sabem ali, né? E aí tem pessoas que têm hiperfocos específicos, provavelmente de estudo, de trabalho, que ele realmente se aprofunda tanto naquilo ali que ele se torna um grande nome daquela área. Então, a gente tem hoje grandes pesquisadores, centros de pesquisas que têm pessoas com autismo trabalhando, porque aquele assunto acaba sendo o hiperfoco dele e aí ele estuda amplamente aí sobre o tema. Então, o que acontece é o hiperfoco. Enquanto a gente estuda um pouco de cada coisa e vai juntando, não, ele vai estudar aquilo ali. Se ele tiver que virar 12, 14, 16 horas estudando, ele vai estudar. E ele acaba tendo a gente chama de ilhas de conhecimento. Ele acaba tendo uma ilha de conhecimento muito aprofundada no interesse. A gente já ouviu falar que o Messi, né, tem algum grau de autismo, alguma coisa assim. Eu, às vezes, fico na dúvida se o meu pai não tem também. Essa questão do Messi. Eu acho que todo mundo fica achando assim que pode ter, né? Pois alguma hoje coisa. em dia, com essa era da... E com essa era da hipercomunicação, como você mesmo disse, em que a gente entra em contato com conhecimentos que antes a gente não entraria, né? Às vezes até conhecimentos muito superficiais, a ponto da gente não serem tão benéficos assim, né? Sim. Mas a gente fica atento, né? É verdade. E às vezes pode ser tão leve que a gente nem perceba tanto assim, mas existe, não é? Existe isso, não existe? Que é muito leve? Existe. Então, sim, mas o que a gente fala é que é leve para quem está de fora. Para quem está ali no dia a dia, a gente tem um termo que a gente usa que é o masking. O que é o masking? Normalmente, pessoas com autismo nível 1 de suporte que chegam à fase adulta, elas chegam à fase adulta praticando muito o masking. O que é o masking? É o mascaramento das dificuldades para que ele seja aceito socialmente. Entendi. Então, é aquela pessoa que tem que ir para uma festa, ela vai para uma festa, ela faz o social, mas assim, no dia seguinte ela fica o dia inteiro deitada, exausta. Porque ela teve aquele evento social. Porque ela a levou ao limite máximo dela para fazer aquela coisa, o que a gente faria com tranquilidade para ele. E aí você olha ela na festa, você fala, nossa, que pessoa super sociável. Então ela não vê. E a gente sabe que na fase adulta, principalmente nível 1 de suporte, o número, né, as pesquisas mostram de ansiedade e depressão é altíssimo. Então, vão desencadeando outros transtornos ali, como comorbidade, e que vai trazendo prejuízos também, né? Então... E tem um dado que eu não sei se é real ou não, se é fake ou se não é fake. Mas homens que mulheres realmente têm mais propensão a ter o transtorno do autismo? Sim, a gente tem. Então, a gente tem toda uma teoria que explica lá, né, da parte genética mesmo, mas hoje a gente está mais ou menos no número de 4:3, 4:2 e pouquinho de homens e mulheres. Então, a gente tem sim o autismo mais em homens do que mulheres, e também tem uma questão de que as mulheres, elas mascaram mais facilmente as características, né? Porque você socialmente uma menina pequena, que é quietinha na dela, que não interage tanto, é mais aceito socialmente do que os meninos. O menino, você quer ele correndo. Então, se você vê um menino muito quietinho na dele, isso já chama mais atenção. As mulheres têm esse mascaramento mais fácil.
também. Então, a gente também acredita, né, que está na área, mas não tem tantas pesquisas assim, de que há uma subnotificação também do diagnóstico de meninas. Né? A gente já tem bastante pesquisa mostrando isso. Então, em termos de sociedade, como você acabou de dizer, que vem aumentando a consciência disso. Isso. Qual é o desafio que fica para nós como sociedade? Então, o grande desafio é a inclusão de verdade. Eu vejo isso no dia a dia, porque as mínimas coisas, o aceitar um barulho que não era esperado, né? O aceitar que aquela pessoa é um pouco diferente, ela tem necessidades específicas diferentes. Então, é muito bonito se fala de inclusão. Não, temos que incluir sim, a gente precisa disso, mas o que eu, pelo menos, vivencio na prática, nas mínimas coisas, as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar o diferente. De realmente incluir de verdade, né? E ser tolerante, né? Porque isso. todos nós temos alguma esquisitice, né? Vamos combinar? Com certeza. De perto ninguém é normal, não é? Exatamente. Então, acho que tolerância é uma palavra que a gente deveria pensar sobre, né? Como sociedade, né? E você vê, assim, historicamente, né, como que as gerações passadas lidaram com esses transtornos, assim, é uma coisa, chega a ser assustadora. Assim, há poucas décadas atrás, o que se fazia ali no Engenho de Dentro, no hospício do Engenho de Dentro, era uma coisa tão... É uma tecnologia para frente, super para frente. A gente está falando sobre isso aqui hoje em dia, né? Com certeza. A gente vê, né, e acompanha casos mais graves, e é isso. Seria internado no hospital psiquiátrico, eletrochoques, né? Então, hoje a gente já fala de uma outra maneira, de outros tratamentos. A gente teve um avanço muito grande com essa informação, né, e com as pesquisas, e a gente vem conseguindo evoluir bastante, inclusive nos tratamentos, né? E uma coisa que eu acho que também está acontecendo muito e que é maravilhoso, maravilhoso. Não sei se vocês já notaram isso, devem ter notado, que hoje os pais não têm mais o problema de dizer que ter um filho assim, de estar com essa criança em qualquer lugar, sair, passear, inserir na família e fora dela. Que antes era uma coisa mais... Você não queria muito apresentar, não queria muito falar, tentava, né? Hoje em dia isso não existe mais. Então, cabe a nós, como sociedade, incluir e ser mais tolerantes, né? Eu acho que é por aí, né? É isso mesmo. Eu acho que ficou a lição para todo mundo, então eu vou por intervalo deixando você aí pensando sobre isso, na tolerância que a gente precisa ter como sociedade. E no próximo bloco você vai se esbaldar, porque eu já estou feliz pra caramba. É Cláudio Lins com aquele DNA que nós já sabemos. Vem pra cá com a gente que a gente volta rapidinho. De volta no Alerj Revista e agora a gente conversa com ele, Cláudio Lins, que mãe mais filho, não é filho mais mãe. É mãe mais filho que dá música. Isso. E no seu caso da música, da teatro, dá um monte de coisa como a gente já falou, né? Dá. Que DNA poderoso esse, não é, gente? Olha, de um lado é o Ivan Lins, do outro é a Lucinha Lins. Pensa nisso. Acho que você nem pensou nisso ao longo da sua vida, né? Não. Tô no meio desse balaio, e agora? Eu sempre estive no meio desse balaio, então não fazia muito sentido ficar pensando nisso, né? Deixa a vida me levar. Exatamente. Nunca foi uma questão para mim. Na verdade, sempre vivi isso de uma maneira muito natural, muito normal. Mas quando você era pequeno, você já gostava de cantar? Você acompanhava a tua mãe, ia lá e cantava com teu pai, com a tua mãe e tal, não sei o quê. E a vida foi, e você sempre achou que você ia pela carreira artística? Sempre. Ou você achou que não, você é alguma coisa, ou não, esse é o meu caminho? Não, sempre achei. Sempre achei. E você achou que você ia ser ator ou cantor? No primeiro momento, cantor, né? Ia pro lado da música. Até porque, perdão, a minha mãe só começou a desenvolver esse lado dela, atriz, um pouco depois. Sim. Porque a minha mãe realmente começa na música também, né? Com o seu pai? Com o meu pai, especificamente com o meu pai, né? Isso. Quando ela começa a fazer os voos solos dela, minha mãe era muito bonita, né? Então Ainda claro. Ainda é. Jovem, então ela começou a fazer alguns trabalhos na área de comerciais, né? E ali começou a nascer a atriz Lucinha Lins. E aí começou a ter um convite aqui, um convite ali e tal, até que ela produziu aquele espetáculo Sempre, Sempre Mais, que foi um espetáculo que fez muito sucesso.
E aí ali descobriu-se que ela era atriz e aí a carreira dela foi. E aonde você se descobriu ator? Eu comecei... Existia num primeiro momento sempre uma brincadeira em casa, né? Isso sempre existiu, né? Quando tinha uma piscina, tudo que a gente queria era levar um tiro. Cair na piscina. Achar que a gente está num filme, né? Mas o teatro entrou na minha vida muito por causa do meu padrasto, Cláudio Tovar, né? Que é um homem de teatro e trouxe o teatro. Figurinista, cenógrafo, maravilhoso, ator, diretor. Fez parte do Dizicrocretes, para quem não sabe. Que foi... Fala aí quem foi. Foi um grupo revolucionário, fala aí. Exatamente, foi um grupo dos anos 70 de dança, teatro-dança. Isso. Né, que fez muito sucesso na França, inclusive. Foi. Né, no Brasil também eles foram no Brasil né? também, não. Foi um capítulo, né? Foi um capítulo. É um capítulo. Inclusive, eu recomendo para quem não assistiu o documentário. Maravilhoso. Sobre os Dizicroquetes, é muito bonito. Muito bonito. Verdade. E mostra como eles influenciaram toda uma geração de artistas que vieram depois, né? E foi aí que você começou a caminhar nessa ideia. Dessa brincadeira caseira, montou-se um espetáculo chamado Sapatinho de Cristal, que era um musical infantil que a minha mãe fazia, era a direção do Tovar. Meus irmãos participavam, nenhum virou artista. Pois é, todo mundo debandou e você ficou. Exatamente. Para honrar ali o nome da família. E outras crianças também participavam, inclusive a Tatiana Issa, que anos depois veio a ser a diretora do documentário sobre os Dizicroquetes. Exatamente. Você temeu as comparações ao longo da sua carreira? Porque muitos filhos de atores ou de cantores comentam sobre isso, né? Muitos falam, eu rejeitei durante muito tempo, porque meu pai era fulano, minha mãe era... Você passou por isso? Não, nunca rejeitei, nunca tive nenhum medo. Mas confesso que teve momentos que foi meio chato. Foi meio desagradável. A gente falou, né, do Popstar, quando eu participei do Popstar. Era impressionante. Todos os dias... Um jurado fazia esse comentário. E uma pessoa que sempre me defendeu muito nesse momento, sempre que estava presente, era a Preta Gil. Né? Querida. Que também sabia disso também, né? Entendia disso. E toda vez que alguém falava, não, porque o Cláudio, porque parece com o pai, que eu não sei o quê, quando chegava na Preta, não parece não. Não parece não, ela já dava uma quebrada. Não, é porque você tem a questão de fisicamente também parecer muito com seu pai. Então tem também essa questão. Tem a questão da música e etc., mas tem a questão do fisicamente. Então acaba toda hora... O timbre também, vocal às vezes é parecido. O tipo de música que você faz também lembra bastante. Também, agora você tem umas coisas bem diferentes, mas tem uma pegada. Uma influência que é extremamente natural, né? É curioso, né? Porque eu me lembro de uma vez uma crítica do meu primeiro... CD, quando era CD ainda. O primeiro álbum. Para atualizando, né, Felipe? Meu primeiro álbum. E que usava essa influência do meu pai de uma maneira pejorativa. Aí você para pensar. Qualquer artista que tenha, que notadamente tenha a influência do Ivan Lins, isso vai ser um elogio. Mas para mim, não. Para mim, isso não seria um elogio. Para mim, isso é de uma... É tratado de Era um demérito. Era um demérito. É um demérito. Que é absolutamente equivocado isso, né? E não tem como não ter a influência de uma pessoa que você cresceu ao lado, você bebeu naquela fonte direto. Exatamente. Não tem nem como, né? É praticamente impossível, né? Como brinca lá o ditado, a fruta não cai longe do pé, não tem muito. Na verdade, só não falo longe do meu pai porque não conhece meu pai, porque se conhecesse iam falar também. É a mesma coisa, né? Em todas as carreiras também isso acontece, né? Muito. Filho do médico que acaba assumindo o consultório, dentista. Exatamente. Né? E olha que privilégio, porque eu sempre achei, até porque como eu segui a carreira dos meus pais, tudo bem que eu resolvi fazer tudo, né? Tudo. Não, e ele tem, mas ele tem um defeito. Posso falar? Pode. Grande defeito do Cláudio, é que ele é bom em tudo. O defeito dele é esse. O cara é bom no teatro musical, o cara canta bem, o cara atua bem, ele dirige bem. Posso falar? Pode. Posso falar com propriedade. Olha só. É verdade. Então, mas eu sempre achei que era um privilégio ser filho
de profissionais consagrados, porque eu tenho esse acesso livre a eles, eu posso ter essa troca com eles de uma maneira direta. Em nenhum momento eles foram bonzinhos comigo. Isso que eu ia te perguntar. E a questão da crítica, como é que funcionou? Eles chegavam para você com sinceridade, com honestidade, te diziam, olha, sempre. Esse caminho aqui não tá bom não, isso aqui você tá achando lindo, mas não tá lindo não. Funcionou assim? Sim, sempre. Especialmente meu pai, né? Meu pai é muito crítico também, né? Muito pouco... A mãe é um pouquinho mais materna, assim, e tal. Claro, sempre valorizando, né? Nunca de uma maneira... vexatória, né? Claro. Tipo, oh, meu filho, para com isso. Não, nunca. Mas sempre falando, olha, pode melhorar e tal. Eu tenho uma história, eu tenho uma composição com o meu pai e era uma composição, era uma encomenda para uma novela. E ele ficou de cama e ele não podia sentar no piano, ele teve uma crise de coluna. E aí ele falou, você não quer fazer essa música comigo? A letra já estava pronta, do Ronaldo Monteiro de Souza. O meu pai já tinha começado a trabalhar. O meu pai tem uma coisa interessante, ele trabalha... Antes dele começar a fazer a música, ele trabalha na letra também. Porque ele vai entendendo a métrica da letra. Para ver o que a letra pode dar para ele de métrica, de forma e tal. Então ele já tinha feito esse trabalho. E aí ele teve essa crise de coluna e precisava entregar a música. E aí eu falei, claro que eu quero. Levei para casa. Eu fiz umas 3 versões até ser aprovado. A primeira versão falou... Não é isso. Essa música não vai entrar na novela. Assim. Eu fiz uma segunda, ele falou, meu filho, ainda? Não, é a terceira. Ele falou, essa vai, e entrou. E qual é a música? Chama-se Por Toda a Vida. Olha. Música linda. Tá no meu primeiro disco, inclusive. Que legal. Perdão, no meu segundo disco. E no teatro musical que a gente falou, você também faz muito, é uma presença forte, potente no teatro musical, você faz muito, já protagonizou, e você realmente faz com muita frequência. Para você, é mais desafiador ou é um lugar de mais conforto? É um lugar de conforto. Eu fico tentando, às vezes, fugir um pouquinho do teatro musical, porque ali é um lugar... Porque eu não tenho... Cantar é muito natural para mim. E a música é muito natural para mim. Compor também? Compor também. E aí o teatro musical ele tem um lado que é mais fácil, né? Então eu fico sempre querendo ir para o lado da dramaturgia. A dramaturgia para mim é mais desafiadora mesmo. Isso não quer dizer que eu não posso encarar... Sim. Projetos musicais desafiadores. Claro. A maioria tudo tem seu desafio. Com certeza. Mas, às vezes, já me vi algumas vezes num lugar muito confortável que não é agradável, por incrível que pareça, né? Ele pode ser agradável no dia que você está cansado, que você fala, ok, hoje... que bom que é só isso. Estou no meu lugar de conforto, vou lá e vou entregar. Mas normalmente não. Até porque todo autor quer fazer o vilão, né? Porque dizem que o vilão é o cara, é o que te desafia, o que tira do... Você sai daquele lugar que possivelmente pode ser mais fácil para interpretar, né? Se você é uma boa pessoa, né? Eu acho que eu sou uma boa pessoa. É verdade. E aí, realmente, fazer um vilão é delicioso. Jonas Bloch fala isso. Ele disse que quando ele foi fazer um vilão, ele começou a estudar aquilo. Depois ele ficou muito mal com aquilo. Ele falou, meu Deus, essa pessoa é muito ruim. Então ele tinha que achar alguma coisa boa naquilo para conseguir levar adiante. Porque é o que você falou. Porque é muito distante da realidade, né? Então, é um trabalho de mais esforço, né? E o vilão que não se acha vilão. O vilão que se justifica, né? Ele acha que ele está certo. Exatamente. Né? Exatamente. Fazendo mal por uma questão supérflua lá. O personagem dita o seu caminho? O caminho próprio? Você acredita nisso? Eu aprendo muito com os meus personagens. Eu acho que de chegar a ditar um caminho... Não, na minha vida pessoal, não. Né? É claro, cada processo é de uma maneira, não tem uma regra, assim. Eu acho que é muito gostoso quando você tem um personagem porque ele te obriga a estudar. A estudar sobre um tema, a estudar sobre um universo, sobre uma época. Por exemplo, agora, recentemente, com esse musical que eu fiz, O Chateau e os Diários Associados, né? Que era em cima da obra
do Assis Chateaubriand. Exatamente. É estudar esse período todo do Assis Chateaubriand, né? Que é um período extenso. Claro. Bom, só ler o livro. Verdade. Já é um super estudo. E você é um ator dedicado, né, Claudinho? Ah, sim. Eu quero saber o máximo que eu puder sobre aquele assunto, porque aí você fica com um repertório, né? Para você poder ir para lá, ir para cá, dar uma sugestão que tenha propriedade, que seja pertinente, que não seja uma coisa, né, claro, um chute boba, exatamente. Né? Poder discutir com seus colegas, com seu diretor, né? Até com seu autor, questões daquela história, com propriedade, né? Com maturidade, com proatividade, né? De modo que aquilo seja bom para o trabalho, que aquilo faça o trabalho crescer. Então, esse a maturidade artística e pessoal te levou a compreender melhor os seus ofícios, que no seu caso é mais de um? Acho que sim. Eu demorei muito tempo, eu fiquei muito tempo lutando entre os meus ofícios, né? Será que eu sou cantor? Será que eu sou ator? Será que eu sou da música? Será que eu sou do teatro, da novela, do cinema? E o que predomina, né? Até depois de 10 anos de terapia, a terapia ajudou um pouquinho também, até entender que eu sou um artista. Né? E essas são as minhas formas de expressão. E você é feliz em tudo que você faz? Eu sou feliz em tudo que eu faço. Cantando, atuando, compondo. Muita gente pergunta, né? Você prefere cantar ou você prefere atuar? Eu falo assim, eu prefiro estar inserido num bom trabalho. Se remunerar bem, então melhor aí. Aí fica show de bola. A gente vive disso. Isso, só para deixar claro. Só para deixar claro. É isso aí. Então, assim, eu posso estar muito feliz fazendo uma peça de teatro, eu posso estar muito feliz fazendo uma novela, e posso estar muito feliz fazendo um show, ou posso estar muito feliz dirigindo, né, como agora eu fiz com o meu pai, né, no show dos 80 anos dele, né, dirigi com muito prazer. E já dirigiu teatro também. Já dirigi teatro também e tal. A gente teve uma experiência tivemos uma experiência juntos nessa legal, história, foi muito bom, né? E isso, e essa experiência, aliás, me deu... Porque sabe que eu tinha tido uma experiência de direção em teatro há muitos anos atrás que tinha sido traumática. Porque quando você é ator, e isso eu aprendi rapidamente quando eu fui dirigir uma peça, a sua linha de responsabilidade está aqui, né? Sim. Lógico. Então você não tem... E aí é muito fácil você opinar sobre tudo. Ai, essa luz, esse figurino, esse diretor, tá tudo... Claro, você não tem responsabilidade sobre nada. Não é você tem responsabilidade no teu. E hoje, inclusive, eu me tornei um ator muito menos opinativo. Por conta da direção. Por conta de ter dirigido, porque assim, quem está do outro lado tem o nível, o horizonte de responsabilidade, ele é quase infinito. E a visão do todo. Você precisa ter a visão do todo. É como o maestro não pode saber uma partitura, ele tem que saber o concerto. E você imagina você ter um elenco, e às vezes a gente trabalha com atores muito criativos, é bom... Isso é bom. Claro. Você imagina você tendo que processar aquilo tudo e tem alguém falando assim, que tá aí mais para a esquerda. O outro fala assim, não, eu prefiro mais para a direita. Tem uma hora que você fala, gente, cala a boca. É isso aí. Cala a boca, deixa eu pensar. Deixa a gente pensar. Deixa eu fazer. Acredita em mim, vai dar certo. Vai dar certo. E hoje em dia, às vezes eu vejo uma situação que eu falo, isso vai dar ruim. Deixa quieto. Deixa quieto. Por dois motivos. Às vezes não dá ruim. Às vezes dá certo. É verdade. E aí você fala, opa, eu estava errado. E quando dá ruim, opa, já tenho uma opinião. E deu ruim, fala assim, posso... testar aí é que você entra. É isso aí. Mas se não, fica na sua. Que dá mais certo. Que claro. Não, e você é mais modesto mesmo, mais humilde mesmo. Nós atores temos que ser um pouco mais humildes às vezes. Porque o diretor vê o todo mesmo, é isso que a gente está falando. E agora vamos falar do show Mãe Mais Filho, igual a música. Você e Lucinha vão para o palco fazer um lindíssimo show. Isso. Qual o recorte desse show?
Cara, o recorte desse show, a gente foi se juntando e foi falando, eu gosto dessa música, eu gosto dessa música. Essa música é uma delícia. Essa daqui também. Então, vamos lá. E depois a gente, obviamente, tem que juntar isso tudo e botar num roteiro. Esses gostos todos. E fazer com que aquele roteiro faça algum sentido, né? Sim. Algumas coisas, naturalmente, que falam Vocês falam da trajetória de vocês juntos, das músicas que vocês gostam? Só dando um leve spoiler, a gente começa o espetáculo cantando músicas de Ciranda de Roda. Olha, que lindo! Que são músicas da minha infância. Que legal! Que ela cantava para mim, né? Que legal! E a partir daí a gente vem com esse repertório de memórias emotivas. É claro que tem uma hora que ela canta coisas que ela gosta de cantar, eu canto as minhas coisas também, uma hora ela sai, eu faço minha parte, eu saio, ela faz uma parte dela e tal. Mas essas coisas que a gente canta juntos são sempre coisas que dizem respeito a nós, né? Ao nosso gosto, né? À nossa história. E isso é delicioso, é delicioso. Cantar com a mamãe, qual é a sensação? É ótimo, cara. A minha mãe bom, eu sou suspeito para dizer, né? Mas assim, ela é de uma criatividade, né? Ela tem uma facilidade com música, que é um negócio assim assombroso. Eu uma vez chamei ela para fazer uma participação numa música num disco meu, que eu não combinei nada. Eu sabia que ela ia chegar no estúdio, ia criar um monte de coisa. Não deu outra, a gente se divertiu, ela criou várias coisas, várias linhas vocais. E se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? Ela é muito criativa, ela tem muito amor pelo ofício, pela arte. E aí, então, estar com ela é sempre muito bom, muito gostoso. Acaba sendo pulsante, vivo, né? Isso é bom, muito, né? Isso é que é o legal do negócio, né? E você vai fazer show quando? Convida a galera. Dia 6 de setembro, no Teatro Rival Petrobras, Mãe mais Filho igual a música. Eu e minha querida mãe, Lucinha Lins, estaremos no palco acompanhados do grande pianista Herbert Souza, grande arranjador, pianista, que trabalha comigo há muitos anos. Um show delicioso, vocês não podem perder. E é bom que o Rival é pertinho do metrô, o horário é bacana também, é 19h30. Eu acho que é 19h30. Então, olha, horário bacana, lugar bacana, né? Pertinho do metrô, tudo de bom. Lucinha Lins mais Claudinho Lins. Não pode dar ruim. Não pode dar ruim. Não pode, não. Não tem como. Você vai na certeza de que vai assistir um super show. E olha que os lugares estão acabando, hein? Corre isso. lá. Então, vamos embora correr. Teu álbum já está aí nas plataformas para todo mundo catar? Fala aí. Já está, em todas as plataformas. Eu Sou o Carnaval, todas as plataformas. Para vocês conhecerem lá o trabalho. Ou seja, você tá facilzinho. Facinho, tô... Tá dando mole à vontade, tá facinho. A gente encerra esse bloco com Cláudio Lins. Vamos lá, ver uma pitadinha desse show, hein? Uma pitadinha. Vai, diz a verdade, usa sinceridade. Vai, diz a verdade, mostra honestidade. Eu não aguento mais ouvir de você as promessas que nunca se vê. Essa vida de regalia vai descer pelo ralo da pia. As bolas que você pisou foram todas pro ventilador. Esse é o respeito, agora eu quero ver se tu tem peito. Vai, diz a verdade, usa sinceridade. Vai, vai meu bem, diz a verdade, mostra honestidade.
Toda mentira vai voltar pra você. Espera que você vai ver. Vai dizer agora que não sabia, que quando entope o ralo da pia, vem à tona tudo que você fez. Com essa cara de disfarçatez, já tá nas bocas, agora eu quero ouvir da tua boca. Vai, diz a verdade. Usa sinceridade. Vai, Senhor, diz a verdade. Vossa Excelência, mostra toda a honestidade. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Toda mentira vai voltar pra você. Toda mentira vai. Uau! Composição sua, não é? Essa é minha. Muito bom. E o nome dessa música é? Diz a Verdade. Tá Diz no a meu último Verdade. single. Tá no seu single. O Não é single. no álbum? Não, álbum não. A É no gente single. vai fazendo devagarinho. Isso, mas daqui a pouco já é álbum. Daqui a pouco já é álbum. Linda, diz a verdade. Diz a verdade. E agora a gente vai para o nosso momento literário para saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Claudinho? Um livro do meu querido, meu colega Stepan Nercessian. Para quem não sabe, Stepan é um compositor, um escritor de mão cheia. Olha! E ele tem um livro chamado Garimpo das Almas. E o outro livro que eu estou relendo, na verdade, porque eu já li, e é um livro que eu sou apaixonado e fiquei com uma vontade de reler, porque eu acho que tem tudo a ver com os dias que a gente está vivendo, chama-se O Deus das Avencas, do Daniel Sim, Galera. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. É verdade, esse livro é maravilhoso. E a gente está vivendo nesse mundo pré-apocalíptico que a gente está vivendo. Esquisito, né? Bem esquisito, né? Esquisito. Se a gente não tiver uma mudança de paradigma universal, verdade. a coisa vai Pode degringolar. desandar. Doutora Bárbara. Então, eu também tenho esse mal de ler 2 livros ao mesmo tempo, então eu vou lendo, né? Diga pelo menos um. Pois é, eu vou falar 2 porque eu acho que os 2 são bem interessantes. Eu leio bastante sobre gestão e liderança, né? Já que eu tenho uma empresa com vários profissionais. Então, eu estou lendo um livro sobre o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que é bem legal. Ele fala sobre os tipos de pessoas que a gente encontra na vida e como lidar com essas pessoas, a depender de onde elas se enquadram ali. Então, é bem legal. E o outro, que eu não lembro a nome da autora, mas é Lidere como uma Mãe. Então, olha, é bem interessante, boa. Mostrando... O título é sugestivo. É maravilhoso, né? E ela tem vários filhos, então como que ela lidera um filho dessa idade, da outra idade, o marido no meio daquilo tudo. Então, é bem interessante. Felipe. Eu fiquei sem graça, porque vocês falaram que vocês leem 2 livros ao mesmo tempo. Eu leio 10. Eu leio 10. Só que tem 5 anos que eu estou lendo. Mas está lendo. Tô lendo. Isso é o que interessa. O negócio é isso. O processo é lento, mas é intenso. É isso. Diga um dos 10 que você está lendo. Bom, vou falar então, dentre esses que, assim, um deles, acho que os que mais me atravessa é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Maravilhoso. Né, que é uma Bíblia, mas é maravilhoso. Por isso que eu também tenho anos que eu estou lendo também. Mas, resumindo bastante, maravilhoso. É uma coletânea de manuscritos de uma mulher que veio escravizada, né, para o Brasil. E ela aprendeu a escrever com um homem de uma outra região da África, que era um muçulmano, e que ele ensinou ela a escrever, né? E aí a Ana Maria Gonçalves, quando
queria escrever sobre os malês em 2005, se eu não me engano, aproximadamente. Ela foi à ilha de Taparica e encontrou um bolo de folhas que era originalmente essas folhas. E ela demorou alguns anos escrevendo e ela agora acabou de ser eleita. Para a Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher negra a entrar para a academia. Por conta não só desse livro, mas bastante por conta dele. Esse livro, ele é maravilhoso. Tem uma exposição que está rodando e ele foi tema da Escola de Samba. Foi agora, desse ano, exatamente. E como a gente está num programa bem musical, eu trouxe um livro que é falando de um cara que você deve gostar e conhecer, que é o Délcio Carvalho, que era um compositor maravilhoso, cantor também. Tinha muitos parceiros, mas Dona Ivone Lara e ele foram imortalizados. É um livro do Juvenal Filho, editado pela Tocando Palavras, Profissão Compositor. Tá aqui. Délcio de Carvalho, que eu tive o prazer de conhecer, de entrevistar. Ele esteve aqui no programa, Dona Ivone Lara também. Eles dois juntos eram uma dupla, né? E eles fizeram muita coisa legal. E o Délcio Carvalho fez muita coisa bacana ao longo da carreira dele. Tá aqui a minha dica. Délcio Carvalho, profissão compositor, do Juvenal C. Filho. Tá aí. Boa. Gente, o programa tá chegando ao fim. A gente queria continuar, não é? Isso, não quer. Isso. Então diz aí uma dica cultural. Oh, meu Deus, tanta coisa. Olha, se na sua cidade passar o Ivan Lins 80 anos, não perca. Não perca. Eu sei que eu sou suspeito de dizer. Mas eu vi. Maravilhoso. Não é lindo? Não ficou lindo? Maravilhoso. Não percam. Eu sou fã do Ivan. Mas independente disso, é maravilhoso. Excelente dica. Doutora Bárbara. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu público, né? Sim. Então, eu sempre recomendo, né, para as pessoas que têm filhos com autismo, as exposições. Então, o CCBB mesmo, né, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, tem exposições maravilhosas e principalmente exposições que pode tocar, que pode encostar, que você realmente tem uma imersão e que é muito bom para o público, né, com autismo, e eles têm mais liberdade e conhecimento. Excelente. Então, eu sempre indico. Felipe. O musical da Clara Nunes, né? Sim. Com a interpretação da Vanessa da Mata, que é muito bacana esse musical. Sim, muito recomendado também. Muito recomendado. Muito. É um sucesso. Vamos ver que vai ser maravilhoso. É um sucesso. Sua palavra de ordem qual é? Respeito. A sua? Tolerância. A sua? Pluralidade. Depois disso, só nos resta encerrar com tolerância, com pluralidade. E respeito. E respeito. E eu aqui, todo o meu respeito a vocês, que vieram aqui fazer um programa lindo, maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Então, a galera já sabe onde te acha. Facinho aí nas redes sociais. Sim. Não é isso? Doutora Bárbara também acha-se nas redes sociais e Cláudio Lins no Teatro Rival. Isso. A gente se vê no Teatro Rival. Pronto. Tá certo? Tá certo. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido, tenha gostado do nosso programa de hoje. Se você quiser rever o Alerj Revista, é só você acessar o YouTube. Obrigada sempre pela sua audiência. Até o próximo programa, estou esperando vocês. TV Alerj, o canal do povo.